Xavier, ditado por Emmanuel. Coração puro. Não se turbe o vosso coração. Jesus, João 14, versículo 1. Guarda contigo o coração nobre e puro, não firmou o Senhor. Não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma, na experiência terrestre, poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma, necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominoso para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, valentes e inseguros, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós à feição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo sem tempestade e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Buscando o bem, jornadearás, como é justo, entre pedras e abismo, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorado é garantia da consciência limpa e reta. E quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Então, com os nossos corações que crescem, vamos elevar os nossos pensamentos mais alto, pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos ampare, que nos dê força na nossa jornada, que nos ajude a seguir em frente com coragem. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa estar sempre ao nosso lado, iluminando os nossos pensamentos, nossos corações, que possamos, Senhor, estarmos sempre ao seu lado, nas horas difíceis, que o Senhor possa estar conosco, nas horas boas também. Queremos te agradecer tantas bênçãos que derramas sobre nós e te pedir que continue derramando bênçãos de amor, de paz sobre nós, que derrame bênçãos sobre esse ambiente, envolvendo todas as pessoas que aqui se encontram, que todas nesse momento possam receber a sua paz e a sua luz. Queremos pedir aos mentores da casa, aos mentores espirituais, que estejam conosco durante a nossa reunião, que ilumine a Maria Helena, que a inspire e que nos dilate o entendimento para que possamos compreender a mensagem que nos for passada. E com a permissão de Jesus, com a amparo da espiritualidade maior, nós vamos iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. Vamos convidar a Maria Helena, é um prazer te receber sempre. Obrigada, seja bem-vinda, Maria. Beleza. Eu já sei onde você fica, então.
boa noite a todos. Boa noite. Que a doce paz de Jesus esteja conosco e continue conosco agora. No nosso estudo de hoje, nós recorremos, como de costume, a Emmanuel para nos ajudar a entender o coração. Mas não o nosso coração físico, mas tudo aquilo que faz o nosso coração físico bater e tudo aquilo que nos induz a entender que a vida é uma coisa extremamente complexa, que nós precisamos ajustar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, para que a vida não seja inútil, ou seja, nenhuma vida é inútil. Mas muitas vezes nós a tornamos por longos períodos inúteis, por conta das buscas vãs, das ilusões, da crueldade que ainda muitas vezes permeia os nossos pensamentos e os nossos sentimentos por conta da nossa falta de análise. Análise do mundo em torno e análise de nós próprios, que é a mais importante, porque é com essa análise que nós vamos ter olhos de ver, é com essa autoanálise que nós vamos crescer e nós vamos ver que nós podemos sim fazer a diferença no mundo e principalmente, que é aquilo que nos interessa, fazer a diferença nas nossas vidas. Então, o nosso tema de hoje é coração. E aí, lá no Evangelho de Lucas 12:34, ele diz assim, repetindo Jesus, né? Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aí, nós entendemos que o coração aqui, nesse caso, é considerado por Jesus como o centro da nossa vida, o centro da existência. É tudo aquilo que nos faz pulsar, é tudo aquilo que nos faz vibrar, é tudo aquilo que nos faz sintonizar com aquilo que nós buscamos, de mais rico, de mais puro, de melhor, que possa constituir um verdadeiro tesouro inalienável, intransferível, pessoal. Só que muitas vezes nós nos iludimos nesse mundo, que é o mais comum, porque é um mundo material, que nos arrasta das coisas materiais, que nos ilude, que não nos deixa ver muitas vezes com clareza o que precisamos fazer. Nós entendemos que devemos aqui atender aos apelos materiais, ter uma profissão, ganhar dinheiro, levar uma vida material, aquela história do nascer, né? Crescer, reproduzir, trabalhar, né? E desencarnar, morrer. Essa parte do morrer, nós nem pensamos, porque não podemos falar. É um ponto nevrálgico, dolorido, nós já nem gosta de falar nisso. Quando nós falamos em morte, a maioria das pessoas fala, mas que assunto ruim. De fato, pode ser ruim, mas é necessário que nós pensemos. Assim como nós pensamos no berço, no nascimento, por exemplo, de uma criança, na solenidade, na importância do nascimento, nós devemos dar igual importância à morte, à desencarnação. Né? Então, muitas vezes nós fugimos daquilo que nos faz sofrer. E por que nos faz sofrer? Porque nós temos, desde os primórdios, desde os tempos mais antigos, nós temos medo, muito medo de um monte de coisa. Dentre elas, o medo do desconhecido. Como nós, embora nós nos fizemos muitas vezes conhecedores, né, da doutrina espírita, que nos mostra que a vida é muito mais abundante até do outro lado do que aqui, e que as coisas que acontecem aqui são cópias infiéis do que acontece do lado de lá. Nós sabemos disso, na teoria, mas nós somos teóricos e continuamos com medo da morte, porque para nós ainda a morte é um enigma, é uma coisa desconhecida. Nós não sabemos, inclusive, com o que é que nós vamos deparar, qual que vai ser a nossa realidade espiritual.
E por que eu não sei qual que é a minha realidade espiritual? Por falta de autoconhecimento. Eu não conheço direito. Eu só sei que eu sou uma pessoa comum, que busca o que todo mundo busca, o sucesso, o êxito, algum dinheiro, alguma notoriedade, algum conhecimento, algum estudo, algum diploma, ou seja, coisas materiais. Eu não vou levar os meus diplomas, eu não vou levar, enfim, nada daquilo que muitas vezes eu estou pleiteando aqui. Por isso é importante nós pensarmos nesse assunto, de onde é que nós estamos colocando o nosso tesouro, onde é que nós estamos colocando os nossos valores, as nossas prioridades. Porque aí também estará o nosso coração. Ou seja, o coração aqui é o centro dos nossos interesses, é o centro da vida, é aquilo de mais divino, de mais importante que possamos realizar. Ora, se eu tenho medo da morte, se eu não quero nem falar da morte, se eu quero só coisas materiais e depois realizações mais fáceis aqui desse mundo, ainda que louváveis, ainda que necessárias, como uma profissão, como um estudo, é isso? Tudo isso é importante, é justo, mas não pode ser só. Nós precisamos avançar mais, nós precisamos saber mais, nós precisamos querer mais. De quem? Do governo? Do centro? Do médico? Do padre? Do pastor? Não, de nós próprios. Querer mais de nós próprios é colocar os nossos valores à frente das coisas materiais. Ainda que por meio das coisas materiais nós consigamos muito progresso, muita luz, mas não só. É preciso que nós enxerguemos a necessidade da íntima modificação. Então, quando Jesus disse, através de Lucas 12, 34, que nos trouxe, né? Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós recorrendo a Emmanuel, o Emmanuel diz assim, lá no livro Roteiro, no capítulo 10, ele diz assim, por isso mesmo, no coração mora o centro da vida. Olha só, no coração mora o centro da vida. Dele partem as correntes imperceptíveis do desejo, do coração partem as correntes imperceptíveis do desejo, que se consubstanciam em pensamento no dínamo cerebral, ou seja, do coração chega o cérebro, os nossos desejos, para depois se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos e nas obras de cada dia. Então, do nosso coração, ou seja, mais precisamente falando, de onde nós colocarmos o nosso coração, de onde nós colocarmos os nossos valores, a nossa moralidade, nossos valores ético-morais, o nosso conhecimento acerca do mundo, acerca da natureza, acerca de Deus, acerca da espiritualidade, e sermos mais espirituais que materialistas, dependendo disso, as nossas ações vão ser modificadas. Dependendo disso, as nossas palavras vão ser benditas, se nós soubermos colocar no lugar certo esses valores, que todos nós trazemos de uma maneira latente, como se fossem sementes de Deus em nós. Não é? Então, diz Emmanuel, por isso mesmo, no coração mora o centro da vida, e que dele partem as correntes imperceptíveis do desejo que se consubstanciam em pensamento no dínamo cerebral, para depois se materializarem nas palavras, nas ações, nas resoluções de cada dia. E aí, Emmanuel continua. Nesse mesmo livro, Roteiro, no outro trecho, ele diz assim, ainda no capítulo 10 de Roteiro, dos nossos antepassados invertebrados, tá? Olha o que ele põe, nossos antepassados invertebrados. Todos nós sabemos o que é um invertebrado, né? Invertebrados, caminhamos nos milênios. Quer dizer, nós somos de eras seculares, e nós
caminhamos nos milênios de reencarnação em reencarnação. Nós não somos seres, pessoas, né, de primeira reencarnação. Nós não acabamos de sair das mãos do Criador. Nós já passamos por milênios e milênios, por processos evolutivos vários, por várias cores de pele, por várias etnias mesmo, por várias regiões diferentes do planeta, ou até de outros órgãos, nós não sabemos. Mas nós somos muito antigos, né? Então, dizer, os nossos antepassados invertebrados e vertebrados caminhamos nos milênios, de reencarnação em reencarnação, adquirindo inteligência, por intermédio da experimentação incessante. Então, através do erro e do acerto, através de fazer e refazer, nós vamos aprendendo e, portanto, dilatando minimamente a nossa inteligência em cada encarnação. Por intermédio da experimentação incessante. Mas não é somente a razão, é somente a cabeça, o cérebro, né, a cerebração, mas não é somente a razão o fruto de nosso aprendizado no decurso dos séculos, mas também, olha só o que nós aprendemos, o discernimento e a luz espiritual, com que pouco a pouco aperfeiçoamos a mente. Então, nós não aperfeiçoamos-nos e não aperfeiçoamos a nossa mente somente com a razão, somente com o cérebro, somente com a inteligência, mas, sobretudo, onde entra o coração. Daí entra o entendimento, entra o discernimento e a capacidade de ver melhor, né? De distinguir as coisas. E aí, continuando esse mesmo raciocínio, nós pegamos o livro Pensamento e Vida, que é hoje de Emmanuel também, excelente, por sinal, e lá no capítulo 1, ele diz assim: a mente é o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. A mente é o espelho da vida em toda parte. Não é só para mim, não é só para o outro, não é só para o animal. Porque o universo é inteligente. O universo é mental. Sabedoria antiga. O universo é mental. É uma das leis universais de sabedoria. O universo é mental. Quer dizer, o universo é inteligente. Deus é extremamente inteligente. Lá na pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os espíritos de luz que ajudaram na codificação, ou que fizeram a codificação do Espiritismo: o que é Deus? O que é Deus? Aí eles responderam: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. E a inteligência suprema do universo. Não é? Aí, diz Emmanuel, então, lá no Pensamento e Vida, a mente é o espelho da vida em toda parte. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração, olha só, definindo a mente como espelho da vida, diz Emmanuel, reconhecemos que o coração lhe é a face. Então, o coração é a face da mente. Então, o que seria o coração? Onde nós colocamos os nossos valores. Então, ele, na verdade, é a face da mente. Então, nós não podemos pensar só com o cérebro. Nós temos que pensar também com o sentimento, com os corações. Banhar os nossos pensamentos com o coração, no sentido sentimental, né? No sentido de sentirmos. Dizer, o coração é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações. De que ondulações? A mente. O cérebro é o centro das ondulações da mente. Operando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acreditar e subir. Então, o cérebro e o coração, a razão e o sentimento. E juntos, os dois são importantíssimos para que nós evoluamos. E foi isso que nós viemos fazer aqui na Terra, que é esse grande oportunidade. Se nós formos só sentimentais,
e não raciocinarmos, estaremos capengando. E o contrário também. Se nós só formos pessoas muito sentimentais, também é a mesma coisa, né? Então é preciso que haja em tudo um equilíbrio. Diz o Emmanuel que em todos os domínios do universo, viva coisa, a influência é recíproca. Aí ele vai começar a falar de nós em sociedade. Porque em todo o universo, diz ele, predomina a influência recíproca. Então ninguém faz nada sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós influenciamos e somos influenciados. E nós temos muita dificuldade nisso. Muita dificuldade. Porque nós queremos comandar, não é? Nós queremos ter o predomínio, nós queremos protagonizar. E não é assim que as coisas funcionam. É necessário que hajam trocas, é necessário que haja a valorização do outro também. A minha, sim, ok, eu preciso me valorizar, me respeitar, me amar, né, como filha do Altíssimo, herdeira de Deus e co-herdeiro de Cristo, que todos somos. Mas o outro também tem a mesma dimensão, a mesma grandeza, a mesma origem. Embora estejamos, às vezes, em momentos diferentes dessa nossa evolução, que isso é pessoal, não é? Essa trajetória, dessa jornada evolutiva, possamos ter, evidentemente temos, por conta das nossas histórias pessoais, por conta do que passamos, por conta das experiências, por conta de uma série de coisas, nós somos diferentes, todos somos diferentes, não somos idênticos, mas temos o mesmo valor diante da divindade e diante da grandiosidade da vida. Então, dizer assim, em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. O reflexo esboça a emotividade. Então, a emotividade vem exatamente dessas trocas, vem das presenças, vem das outras pessoas, do que emana de nós, do que emana das outras pessoas. Então, essa reciprocidade faz com que seja esboçada a emotividade. Diz ele, a emotividade plasma a ideia. A gente pensa que plasma a ideia é o cérebro, né? Não é, ele fala aqui que a emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, a emotividade plasma a emotividade plasma a ideia. E a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, quando nós comunicamos, né, isso aí já veio de uma ideia e já veio de uma emotividade, veio de um amor, veio de um desejo de fazer aquilo. Por isso contamina todo. Por isso contamina todos. Existem palavras que são contagiantes. Por quê? Porque foram comandadas por uma ideia boa, por uma ideia sã, por uma emotividade, por uma ação de bem querer e de bem fazer aquilo. Então, acaba convencendo. E outras ideias, outras palavras são vazias, porque elas não têm uma origem tão saudável. Não é? E diz ele, Emmanuel, o reflexo mental, então, mora no alicerce da vida. A base de tudo, é, de fato, o reflexo mental. Ou seja, a inteligência predomina em tudo. Mas essa inteligência, não depende só do cérebro. Ela depende também da emotividade. Ela depende também do coração. Depende de onde nós colocamos os nossos desejos. Aquilo que nós achamos que é precioso para nós, que é importante. Se nós colocamos isso no bom lugar, se nós desejamos boas coisas, se nós vamos ter, naturalmente, boas ideias, uma emotividade saudável e vamos ser pessoas extremamente criativas e construtivas. Porque isso tudo é que comanda e é a base das nossas existências.
Aí, voltando ao livro Rodeio, ele diz assim: o nome dessa lição, dessas lições, de onde vem isso, é religião. Mas nós não viemos aqui para falar de religião, nem da religião espírita, nem de outras. Não é? Só o sentido de religião. Olha o que Emmanuel fala. Só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser. Religião, quando ele fala, é a religiosidade, é a espiritualidade, é a vontade de se aproximar de Deus, de nos aproximarmos da divindade, de conhecermos mais aquilo que é espiritual e aquilo que é mais profundo e aquilo que nos eleva. Então, essa religião é religião de todos, porque todo mundo que busca uma religião, ela busca alguma coisa que a eleve e que mostre de alguma forma a divindade. Então, ele diz aqui, ó, só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser. Então, através da religião, ou da religiosidade, ou da espiritualidade, para nós não sermos assim, né, muito rígidos, mas aqui ele diz assim, desse jeito, né, textual. Só através disso nós conseguimos apagar algumas arestas, alguns problemas mais profundos, alguns sumos, alguns fundos, alguns desvãos que podem ter no nosso arcabouço psicológico, aquilo que vai constituir o nosso mente de cada um. Então, através da religião, nós crescemos. E se através da religião nós não nos tornamos melhor, então nós não estamos sabendo o que fazer, não estamos agindo com correção, não nos adaptamos, não estamos sabendo direito o que estamos fazendo. É pelo simples fato de nós exibirmos um nome religioso, sou de tal ou tal religião, que nós vamos crescer, mas pela prática sincera daquilo que é ensinado. E eu tenho que estar de acordo com aquilo, eu tenho que entender aquilo. Por isso que nós passamos no doutrina espírita, porque nós entendemos o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós entendemos, quando nós estudamos um texto qualquer do Evangelho de Jesus, e ainda mais à luz do Espiritismo, nós conseguimos compreender a grandiosidade da vida. E por que é que nós queremos continuar pensando e fazendo desta forma. Mas é preciso aprofundar mais, cada vez mais. Eu vou ver aqui o que o Emmanuel fala para nós a respeito dessa questão religiosa. Ele diz assim: só a religião não consegue apagar as mais recônditas arestas do ser. Determinando os centros profundos de elaboração do pensamento, a religião altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório através da melhoria crescente de suas relações com o mundo e com os semelhantes. Então, é através da religião segundo a Emmanuel. Eu não ousaria falar isso por mim mesma, sozinha, mas estou repetindo o que ele falou, eu concordo com o que ele falou. Somente a religião bem vivida altera os maiores problemas que a pessoa tem e transforma essa pessoa em alguém melhor. Porque ela está buscando ali com sinceridade. A religião tem essa capacidade, mas sozinha, não. Com a adesão sincera dos seus profetas, dos seus crentes, dos seus religiosos. E ele não falou o nome do Espiritismo. Embora seja um livro espírita, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, todos os conformes, mas ele não falou. Somente o Espiritismo, somente a religião. Significa a espiritualidade. E o aprofundamento que cada pessoa tem, a boa intenção que ela tem de viver aquilo. E que ela acredita com sinceridade. Não é porque alguém falou, mas porque eu acredito. Alguém falou, mas eu entendi. No meu coração e no meu pensamento. Adotei aquilo como norma. Eu vou me tornar melhor, é óbvio. Ainda que gradativamente, né? Não é da noite pro dia, mas vai melhorando. Porque há uma elevação do padrão vibratório através da melhoria crescente de suas relações com o mundo e com os semelhantes. Por que com o mundo? Porque
o mundo é o ambiente em que nós vivemos. A natureza, Deus está em a natureza. Tenhamos essa certeza. Aquele que maltrata qualquer ser vivente, ou até mesmo não vivente, vamos dizer ainda assim, que maltrata qualquer coisa ou qualquer ser, ele não é uma pessoa que está quebrando, tem um tom, tem um padrão vibratório elevado. Não é. Não é uma pessoa religiosa de fato, independente do nome da sua religião. Por quê? Porque não se modificou, ele não está de acordo com a natureza. Porque olha aqui, a nossa relação com o mundo e com semelhança. Não basta ser bonzinho para as pessoas. É preciso nós sermos íntegros em tudo aquilo que nós fazemos. É preciso que nós busquemos isso, evidentemente. Nós não somos ainda, mas é um projeto. E é importante que nós tenhamos esse projeto de religiosidade, de sinceridade, de crescimento, de evolução, enfim. Porque só assim a gente cresce. Não adianta nós falarmos, não, eu sou bacana demais, mas eu não acredito nisso ou naquilo. Podemos até falar, mas se nós buscarmos com sinceridade, nós vamos encontrar Deus. Nós vamos encontrar Deus em toda parte. Na água, nos rios, nos mares, nas plantas, em todos os vegetais, nos animais, nas crianças, nos velhos, nas pessoas que precisam de nós, nas pessoas que fazem raiva na gente, que também são filhos de Deus, e que são, de certa forma, pedras de tropeço, que nos ensinam muito. São lições vivas. E a gente aprende a lidar com a diversidade, a gente se torna melhor, modifica o padrão vibratório, treina o perdão, treina a tolerância, treina o não preconceito, treina a fraternidade, a solidariedade. Então não tem como nós fugirmos disso. Nós podemos fugir, não somos obrigados a seguir isso, como eu falo. Porém, fica muito mais difícil, porque uma hora nós vamos chegar lá. Uma hora nós vamos chegar nesse fatidão aqui de entendermos que nós temos que modificar em nós, porque o mundo não vai se adaptar a nós. Nós temos que nos adaptar ao mundo. Então as regras, gente, elas são muito boas para nós, que as conhecemos e aquelas que nós conhecemos e adotamos. Mas nós não podemos fazer a regra do outro, nós não podemos exigir do outro, mesmo que eu faça. Eu não posso exigir que as pessoas façam. Incrível, né? Dá vontade de falar, não, mas eu faço, todo mundo tem que fazer, não. Não tem jeito, né? Porque não vai fazer. Não vão fazer. E isso é normal. Normal, nós somos livres. Né? E cada um tem o seu tempo de maturação. E nem os frutos. Né? Tem fruto que rapidinho amadurece. Banana nanica, né? Você põe a banana nanica na cesta, se não tiver muito cuidado, todo dia está tudo despeitando de tão rápido que é, não é? O amadurecimento. E outras demoram, estão esperando e tal. E ok, assim somos nós. Porque nós somos, todas as características dos vegetais e dos animais, nós temos, de maneira aperfeiçoada. Porque nós também somos seres luminares, somos filhos de Deus e pertencemos à natureza. Por incrível que pareça, por mais que a gente ache que a gente é mais, a gente está bem misturado com tudo isso. E uma coisa que a Ana falou, gente, nesse livro que fez, eu achei muito interessante. Sabe como que ele falou que nasceu a fé, que nasceu a religião? Lá nas sociedades primitivas, do medo. Olha que interessante, a gente pensa, não pode ter medo, tem que ser corajoso. Não, a gente pode ter medo. O medo é bom. O medo é bom. É uma emoção muito visceral ainda, muito radical, muito antiga em nós. Mas ela nos previne, nos ajuda em muitas coisas, em alguns cuidados, não é? E também, ali no caso, foi crucial para que o homem primitivo, e até hoje, quando nós temos medo, nós pedimos socorro para Deus, para as entidades espirituais, os santos, os anjos, enfim, de acordo com a crença de cada um. Nós recorremos àqueles que nós entendemos que é melhor, ainda que nós não nos vejamos, ainda que nós não estejamos vendo, nós sabemos que existem, estão em algum lugar. E foi o primeiro sentimento que nasceu no homem primitivo, medo diante daquelas
calamidades, aquelas intempéries, aquelas agressividades da própria natureza, que era mais rústica, né? Então ele fala assim, ó, nascida no berço rústico do temor, a fé que iniciou o seu apostolado, ensinando as tribos primárias que o divino poder guarda as rédeas da suprema justiça, infundindo respeito à vida e aprimorando o intercâmbio das almas, as trocas entre as almas, entre as pessoas. E a alma é o espírito encarnado, somos nós, né? Nós temos alma, nós somos espírito. E aqui a gente fala alma, né? Quando estamos aqui encarnados. Então esse intercâmbio entre as almas foi muito favorecido pelo temor inicial, pelas dificuldades iniciais. Então o medo, o temor e dificuldades são coisas que podem propiciar boas coisas para nós, desde que nós queiramos ver, desde que nós queiramos buscar. Naquele momento foi um recurso usado pelas entidades angélicas para que se iniciasse algum movimento religioso, algum temor a um ser superior, né? E hoje nós entendemos muito bem e acreditamos que existe de fato, temos essa certeza, que existe um ser superior à suprema inteligência do universo, que é nosso Pai Criador, né? Aí diz o Emmanuel, continuando, aí já em outro livro dele, Caminho, Verdade e Vida, ele diz assim, no mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se vive. Por que Jesus administra os seus bens aos corações da terra? Administra os seus bens aos corações, porque os bens são as riquezas, os tesouros, aquilo que mais tem valor. Jesus administra através das igrejas, através das religiões, através de toda a tropa fraterna. E nenhuma tropa é mais fraterna do que aquela em que a gente está querendo crescer, como espírito imortal que somos, quando nós descobrimos isso. Por isso, a importância das reuniões e, sobretudo, de nós pensarmos sobre isso, sobre o que é realmente importante, sobre a valorização da vida, sobre onde é que nós estamos colocando os nossos valores, aquilo que mais importa para nós, onde é que nós estamos colocando isso. Se isso, de fato, é alguma coisa mais material, nós estamos sendo grosseiros, porque aí nós estaremos colocando o nosso coração, né? E não é justo que seja assim. Diz ele, falando ainda das diferentes religiões, ele diz, nessas subdivisões da casa do Pai, ele chama isso, as diferentes religiões de subdivisões da casa do Pai, departamentos diferentes da casa do Pai. Comparecem os tutelados do Cristo, então tem tutelados do Cristo em todo lugar, né? Da religião, em seus diferentes graus de compreensão, né? A cada qual revela ao Senhor, aí, né, nas casas religiosas, cada qual revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Não é exatamente na casa religiosa que nós nos diferenciamos e declaramos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, onde é que nós colocamos as nossas riquezas, onde é que nós colocamos os nossos valores, né? Aí dizer que cada qual apresenta seu capricho como sendo a maior dor, né? Ok. Aí dizer, com o passar do tempo, a esperança do Cristo se concretiza e surgem os crentes que não rogam, estou pedindo só, Jesus me ajuda a ver, mas fazem. Eles fazem as coisas acontecerem. Fazem o bem, distribuem o pão, distribuem a palavra, faz a visita, acolhe, anima, consola, é solidário, é fraterno, humaniza-se. E aí dizer, nesse caso, esses crentes que já não rogam,
representando a renúncia do desinteresse. Renúncia do desinteresse. Por que o desinteresse? Nós não podemos, não temos o direito mesmo, podemos até fazer, podemos fazer o que quisermos. Mas não é bom que nós tenhamos o nosso interesse pessoal atendido, principalmente numa casa religiosa. Meu interesse ali no caso seria aprender e ser útil, né? Crescer como espírito normal. Mas, atendendo coisas materiais, interesse pessoal, por exemplo, ganhar dinheiro, não é o lugar. Não é o lugar. Tem outros lugares adequados a isso. Né? Dizendo que quando nós conseguimos não predominar o nosso interesse pessoal, nós estamos sintetizando o tesouro maior na conquista da luz eterna do amor universal. Então, quando nós renunciamos ao nosso interesse, lá no Livro dos Espíritos, foi perguntado por Kardec, aos Espíritos de Luz, qual era a maior prova de atraso moral. Não foi bem assim que ele perguntou, essas palavras, mas isso ficou claro, né? Por isso. Qual seria a maior prova de atraso moral de uma pessoa? Eles responderam simples assim, o interesse pessoal. Ou seja, aquela pessoa que defende com unhas e dentes o seu próprio interesse, é uma prova maior para eles, os superiores, de atraso moral. Porque a pessoa que já é evoluída moralmente, ético-moral, tem essa evolução ético-moral, ela pensa no todo, mesmo que seja em detrimento dos desejos dela. Ela não vai colocar a vontade dela em primeiro lugar. Não é? Então é como se fosse um grande pai, uma grande mãe, uma pessoa maior que distribui as benesses e não toma tudo para si. Né? Dizer que nesse caso, a pessoa que faz isso, desinteresse pessoal, revela a vontade do pai em si próprio, sintetizando o tesouro maior na conquista da luz eterna e do amor universal. Foi isso que nós viemos fazer aqui no mundo. Ainda não conseguimos. Estamos batalhando. É interessante que tenhamos esse projeto de elevação, de crescimento e de conquista desse tesouro para os nossos corações. Muito obrigada, boa noite, fiquem com Deus.